Sejam bem-vindos à Forja. Uma produção RPG Next. Então, agora que estamos gravando aqui, essa forja ela é sobre a Hora da Aventura. Todos sejam bem-vindos. Nesse momento a gente está ao vivo pelo YouTube, né? Tem aqui com a gente o Leon Wolfed, o Cristiano Silva, nosso padrinho, e o Jordani Maciel. Galera, muito bem-vindos. Agora chegou o Universe Boy ali, beleza? Esse programa também vai ficar gravado no YouTube, certo? Então, para quem vai ver posteriormente, e também esse programa vai sair pelo feed do RPG Next, tá? O programa Forja, ok? Posteriormente, acho que ele sai daqui a mais ou menos uma semana, tá? Ou talvez mais 25 dias, eu não sei exatamente. Em quanto tempo ele vai levar para sair em podcast. Ele sai um pouco depois porque ele é editado, tratado e tal. Então por isso a gente está gravando. Então talvez você esteja ouvindo isso em podcast. Tá? Então você que está ouvindo isso em podcast, você está ouvindo um pouco depois, foi gravado um pouquinho antes. Talvez você esteja ouvindo no dia da criança, talvez você esteja ouvindo um pouco depois, um pouco antes, não sei. Tá? Mas ele é feito pra galera que curte fazer um RPG com a meninada lá, né? Pra introduzir a galera no RPG, certo? Com um sistema muito legal e traz toda aquela carga, aquela bagagem do desenho da Hora da Aventura, que, pô, é desenho pra adulto e pra criança, né? Exatamente. Então eu tô aqui com o queridíssimo Daniel Cardoso, que vai iniciar pra gente o Hora da Aventura. Daniel, como é que a gente vai começar isso aí, cara? Então, o Hora da Aventura, ele foi um trabalho bem diferente daquilo que a gente já estava fazendo antes com a redução dos sistemas, porque ele tem uma mecânica voltada a ser um desenho nas sessões. Todas as regras dele, tudo dele é voltado a isso aqui é um desenho infantil e vocês vão interpretar. Ele fala isso durante o livro muitas vezes. E uma coisa que a gente meio que já faz desde o início dos programas e tem no livro, que eu achei bem legal, é que os personagens falam com o leitor. Em N momentos do livrinho, o livrinho não, que estão 200 e poucas páginas. Não tem isso para essas crianças, eles não vão querer jogar RPG, leia o livro. Não, eles não vão querer. Eles mostram os personagens, o Jake, o Finn, o Rei Gelado, ou alguns outros personagens do desenho, eles discutindo como que eles fazem o personagem em si e como que são as regras. E é muito legal, porque é como se fosse um quadrinho, um gibi, no meio do livro. É uma parada bem diferente. Eu gostei bastante disso. E até me fez, como eu já comentei no início do programa, eu comecei a ver o desenho da Hora da Aventura enquanto estava fazendo isso, porque até então eu tinha assistido uma coisa ou outra solta, mas nunca tinha parado para assistir de fato. Aí eu aproveitei que tinha no Amazon Prime, comecei a ver alguns episódios, inclusive o primeiro episódio, pra quem acha que, Hora da Aventura, isso aí é galinha pitadinha. Não, não é galinha pitadinha, isso não é Backyard. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro episódio existe o Bala e Zumbi. São os doces zumbis. No primeiro episódio do negócio. Sendo que do jeito Hora da Aventura, bonitinho lá pras crianças. Não é tão assustador assim, mas não é tão bobo como vocês possam vir a imaginar pra quem não conhece, tá? Então, assim, tem muitos desenhos, né, que eles têm uma maturidade, uma sensibilidade no discurso que o adulto consegue captar e que a criança fica completamente à margem daquilo. Né? E ao mesmo tempo ele consegue tocar a criança com coisas banais, coisas mais simples, que a criança consegue captar. Os Simpsons, eu acredito que é um desenho que passa muito por isso também, né? É um desenho extremamente adulto, mas com a criança vê e acha um sarro. Porque ele faz referência a muitas coisas. Então, os Simpsons, ele prende atenção por causa das referências. Você pode não gostar daqueles bonecos amarelos, mas se você vê alguma coisa que você traça um paralelo, vai te prender atenção para você pelo menos ver até onde que essa coisa vai. Mas vamos continuar aqui. Então, assim, o Hora da Aventura, para quem quiser adquirir, você consegue comprar ele pela editora Retropunk, aqui no Brasil, já traduzido, bonitinho.
tanto em PDF como livro físico, ela também vende um conjuntinho de dados. É um pouquinho mais caro porque tem direitos autorais e tal. E esses dados são D6 normais, sendo que no que seria o valor 6, ele tem a carinha dos personagens. Tipo, se eu não me engano, cada packzinho desse de dado são 6 ou 9 dados em si, e no número 6 tem, às vezes, é o carinha do cachorro lá do Jake, tem o Rei Gelado, tem uns 4 a 5 modelos diferentes desses packs, pra ajudar mais ainda nas crianças, a trazer a vontade delas, o interesse delas nisso. Também tem um kit de acessório, que são cartas de efeito. Tem no livro, tem no livro, no meio, lá pro final do livro, tem algumas páginas com cartas de efeito, tipo, o personagem está confuso, congelado, pegando fogo, com coisa do tipo. A gente vai explicar sobre isso mais à frente. Mas no livro eles falam que para você pegar aquelas cartas ali, tirar uma xerox e cortá-las bonitinho, para poder... Porque tem a informação das regras ali bonitinha, resumida, e tem o desenho da ação com os personagens da Hora da Aventura. Então, assim, esse é um sistema que, por mais que a gente vá falar de regras, algumas coisas possam parecer meio complexo para crianças que nunca jogaram RPG antes, ele vai trazer um apelo bom para eles por conta do contato e da referência com o desenho. Porque todos os materiais disponíveis, até mesmo no Brasil, eles têm os personagens. Até mesmo o raio dos dados, como eu falei. É só um dado D6 normal. Acho que a maioria é azul, amarelo, sei lá, alguma coisa do tipo. E tem o raio da carinha do personagem. É um dado cara pra cacete, é um cara dado. Mas é pra atrair a atenção da criança. Então, assim... Eu acredito que qualquer criança que tenha iniciado na matemática e que já consiga fazer uma adição com uma certa fluidez, vai estar apta a compreender as regras do Hora da Aventura, porque são regras simples. Tá? Sim, existe uma matemática bem simples. Inclusive tem uma parte do livro que ele fala: as regras são completamente modulares. Se você não quiser usar, você usa só o que é importante, o resto não precisa. Não são coisas tão amarradas. É a regra de ouro do RPG, né? Exatamente, sendo que ele faz isso por ser uma coisa voltada ao público infantil. Ele faz isso muitas e muitas vezes ao longo do livro. Ô, Daniel, sabe qual é o sistema que faz isso aí, cara? Não vais acreditar agora. Eu vou falar e talvez a gente receba um convidado extra aqui, de repente. O GURPS, cara. Tá escrito no módulo básico do GURPS, tu vai encontrar lá que tu deve também usar as regras que... Quando tu achar que uma regra não é conveniente, não use. Exatamente. Inclusive, aproveitando que você falou do GURPS, cara, se a gente falar 3 vezes, ele vai aparecer. Cuidado, já foi 2, hein? Já foi 2. Já foram 2. Muita gente reclama, principalmente, de fazer conta. Eu tenho que pegar o atributo tal, somar com a minha perícia, dividir pelo cateto oposto da hipotenusa para eu poder saber se eu passei ou não no teste de cavar buraco. Que é uma outra mítica do sistema. E não tem isso. É uma coisa muito mais simples. É como você falou, você sabendo somar e subtrair é suficiente. Não tem muito além disso. Então, assim, dada essa explicação do contexto, como que você pode obter esse material... Deixa eu só dar uma passada numa informação. O legal da Hora da Aventura também é o seguinte: a editora que está lançando é uma editora espanhola, o que foge um pouco daquele mainstream do RPG, né? O nome da editora é Grupo Editorial Espanhol Nossolorol. Eu não sei como é que se pronuncia, né? A detentora da marca da Hora da Aventura e da licença de uso tal, é Turner Broadcasting System, que detém os direitos da série, né? Mas a editora que está lançando o RPG não é, obviamente, essa Turner Broadcasting System, ela é essa Nossolorol espanhola que está lançando. Então a versão brasileira desse RPG, ela também é feita por editoras brasileiras, que também aí renegociaram a licença. Exatamente. É estranho porque a gente está normalmente acostumado a ver a Wizard envolvida de alguma forma, ou então agora está no foco aquela do Pathfinder, a Paizo.
Python. São as duas que a gente mais ouve falar. Então, quando vem alguma coisa que não é, principalmente não é americana, você fica assim, como assim? What? Como assim não é americano esse negócio? Mas faz parte, é legal, é bom saber esse tipo de coisa. A editora do The Witcher também não é americana. Não, o The Witcher é um ponto fora da curva completamente. Desde das histórias básicas. Então, The Witcher é um caso à parte. Bem, voltando à Hora da Aventura, então, Daniel, vamos começar o seguinte. Esse RPG, ele traz cenário, que a gente não vai falar dele, porque quem vê a série animada vai ver tudo isso. Então, acho que vai ser mais legal pra você. Eu queria saber como é que é o cenário. Só que, cara, ver o desenho é muito melhor do que a gente falando. A gente até é muito lindo, muito gato e tal, mas o desenho é mais legal. Eu garanto pra vocês. Exatamente. Entendeu? Então, agora, a gente vai falar das regras, que são regras muito bacanas. Então, a gente podia começar, o que tu acha? Com a construção do personagem, a nossa clássica? Exatamente, criação do personagem. Que, inclusive, como eu mencionei, o livro vai ter aquelas tirinhas dos personagens falando. E ele segue exatamente essa ordem. Ele cria o personagem, explica todas as etapas e depois ele parte para a regra seguindo a mesma mecânica. Daniel, se tu, na tua opinião, né, tu acha que qual idade daria pro cara ler o livro e jogar? Sozinho, sem a ajuda dos pais. Deixa eu ver aqui, acho que com uns 7 ou 8 anos a criança já teria tranquilamente o entendimento das regras. Porque legal. Você já teria uma leitura ok. Inclusive, no resumo que eu fiz questão de manter o nome de algumas especificações, principalmente nos atributos, porque ele fala muitos termos da mecânica do jogo, mas de uma forma completamente infantil, na linguagem do próprio desenho. Então, assim, até mesmo na leitura do livro, se a criança quiser pegar, ler para poder entender, ela vai conseguir pegar as regras, pegar como é que é a criação do personagem, mesmo que ela não entenda o contexto todo. Ela vai, pelo menos, seguir por conta dos bonequinhos. Porque os bonequinhos estão ali para poder pegar na mãozinha e fazer no melhor estilo Turma da Mônica. Então, iniciando. Vamos lá, vou criar minha ficha de personagem. Então, assim, para você criar o seu personagem, você não tem nem raça, nem classe, tá? Já que perto daí. Você tem uma coisa chamada conceito, no geral. O que seria esse conceito? Você tem que... Você meio que resume numa sentença, numa linha, ou, sei lá, poucas palavras, o que é de fato seu personagem. Ele pode ser um cachorro-quente ciborgue, ele pode ser um vaso de petúnia que tem o poder de controlar o magnetismo, ele pode ser qualquer coisa. Então, assim, o conceito do seu personagem é o que é o que seria a definição de classe e raça. Mais pro final do livro, ele, quando vai apresentar o mundo em si, ele te dá algumas dicas de povos ou criaturas do mundo da Hora da Aventura para você meio que ter como base. Mas se você já viu os desenhos, você já tem toda a base maluca possível. E não precisa nem ser o desenho da Hora da Aventura em si, pode ser qualquer desenho infantil. Ele não tem uma restrição para isso. Você pode pegar um personagem, você pode botar o Batman dentro da Hora da Aventura se você quiser. Não tem uma restrição para esse tipo de coisa. E ele incentiva isso a você fazer. Você pode fazer uma galinha que sabe lutar Kung Fu. A loucura que você quiser vai ajudar. Esse é o ponto 1. Acredite se quiser, isso tá na ficha. Existe um quadradinho lá, conceito, que você vai lá e escreve bonitinho o que você acha do seu personagem. Mas sem se aprofundar tanto, porque o resto das coisas você vai colocar nos outros quadradinhos da ficha. Entendidos? Eu tô preparando a ficha aqui pra galera, tu vai falando e eu vou jogar ela na tela. Manda ver. Não, tudo bem. Então, assim, esse é o primeiro passo da criação do personagem. Você ter saber o que é, conceitualizar ele de uma forma sucinta e direta. Aí, você definindo o que você quer do seu personagem, o que ele vai ser,
você entra no maravilhoso mundo numérico dos atributos em si. Que por mais que seja um sistema voltado para criança, ele possui 9 atributos. Vocês podem imaginar que 9 atributos para criança é coisa pra caramba. Se fosse uns 3 atributos e tal, tava ok. Mas relaxa, fiquem tranquilos aí. Sendo que esses 9 atributos na Hora da Aventura, eles são diferentes dos outros sistemas que a gente está acostumado. A gente está habituado no GURPS, no D&D ou qualquer outro sistema, você tem a sua ficha com todos os seus atributos ali, você distribui os pontos entre eles e acabou, mas você sempre vê os 9 atributos. No Hora da Aventura, você tem a listagem desses 9 e você elege 3 atributos que você acha que caracteriza melhor seu personagem. E esses 3 atributos é que vão ser os principais. Todos os outros, os 6 no caso, eles vão continuar existindo, mas eles vão ter um valor padrão fixo. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma, caso não tenha sido muito claro. Existem os 9 atributos, que eu já vou falar quais são, conceitualmente eles, e desses 9 atributos você vai escolher quais 3 melhor representam o seu personagem. E esses 3 atributos são os que vão ficar explicitamente na sua ficha. Existem apenas 3 quadradinhos lá para você escrever qual é o seu atributo e botar um valorzinho para ele. Todos os outros 6, vamos botar que você tenha escolhido você precisa fazer um teste de um atributo que você não escolheu entre esses 3. Você vai rolar um teste normal, como você rolaria em qualquer situação, sendo que o valorzinho dele vai ser um valor fixo. Tá, X. deixa eu dar um ponto nisso aí, Daniel. Vamos lá. Quantos atributos tem, pra ficar claro pra galera? 9. São 9 atributos. Então, olha só. Aqui eu joguei a ficha de personagem na tela, tá, gente? Embaixo do desenho aqui tem 3 bolinhas. Cada bolinha dessa é um atributo. Então é o seguinte, dos 9 atributos, eu tenho... Vamos fazer o seguinte assim, ó, eu tenho números pra escolher. Eu tenho o número 5, o número 4, o número 3 e o resto é tudo número 2. Exatamente. Então eu vou escolher qual é o atributo que eu vou botar 5. Eu vou botar 5 em tal atributo. Qual é o atributo que eu vou botar 4? Eu vou botar 4 no outro atributo. E o que eu vou botar 3? Nesse. Todos os outros é 2. Por que só tem 3 atributos na ficha? Porque tu só tá olhando os 3 atributos que tu colocou 5, 4 e o 3. Porque tu sabe que todos os outros atributos tu tem 2. Exatamente. Entendeu? Então é por isso. E para aqueles que não entenderam de onde veio esses 5, 4 e o 3, esses valores é o que seria a nossa distribuição de pontos normal, num D&D ou num qualquer outro sistema. Ele dá exatamente como o Bruno falou. O 5, 4 e 3 são para dar o destaque nos atributos que mais te importa, e todos os outros vão ser 2. Isso. Não tem mistério, é só isso aí. E o interessante da simplicidade do jogo, que às vezes me lembrou até um pouquinho de 3D&D, é que o seguinte, o número que está no atributo, esses atributos, na verdade, é a única coisa que o personagem tem no jogo. Todo personagem tem esses 9 atributos, eles vão ter essa diferenciação. Depois o Daniel vai trazer outras regrinhas do jogo que é muito legal, tá? Que na verdade é a cereja do bolo, não é isso aqui. Mas essa é a mecânica básica. E aí como é que funciona? Vou fazer um teste do atributo X, e ele é número 4, eu vou jogar 4 dados de 6. De 4 a 6 é acerto, e de 3 a 1 é erro, né? Então se tu quiser usar dado de Fate para jogar, por exemplo, Hora da Aventura, dá para jogar legal, entendeu? Tem vários dados, as dados de Fate eu não sei porque acho que ele tem face em branco, né? Agora eu não me lembro. Deve ser pela mesma coisa, mas só corrigindo o que você falou, quando você rola os dados, o sucesso é só os números pares. Não é do 3 ao menor e do 3 para maior. São os pares. Os pares são sucesso e os ímpares são falhas. Igual como é o esquema do Terra Devastada. Do Terra Devastada. Isso. Como qualquer outro. Acho que a maioria dos sistemas que segue essa mecânica do D6 segue mais ou menos esse padrão. Tá. E o não tem erro crítico, né, Daniel? Mas não tem. E o 6 lá? Né? O 6 é aquele esqueminha maravilhoso nosso de abrir o dado. Sendo que ele tem uma dupla função. O que acontece? Quando você rola o 6, ou a carinha do
do personagem, se você usar esse dado customizado do próprio sistema, você obtém o que eles chamam de sucesso fabuloso. Esse sucesso fabuloso você pode escolher, a escolha de Sofia aí, você pode rolar esse dado de novo, se você tirou esse dado fabuloso. Vamos lá, esse dado vira um 5, digamos assim, um acerto, né? E tu pode pegar Sim. um outro dado ainda e rolar, né? Exatamente. Aquele acerto que tu tem e mantém, né? Exatamente. Isso. Ou você pode manter esse dado fabuloso. E pra que eu manteria esse troço? Se você mantém isso, vamos botar aqui você nesse exemplo que você deu, você tem que rolar 4d6 e você tem que conseguir o número par em 2 deles. Se você consegue 2 dados de sucesso, bonitinho ali, um 2 e um 4, e um dos outros dados sai o 6, a carinha, você já tem o mínimo para poder passar no teste e você tem esse dado fabuloso, esse sucesso fabuloso deles. E esse sucesso te dá direito de ter efeitos a mais benéficos. É como se fosse um sucesso crítico, mas aquele crítico bonito. São essas a diferença quando você tira o dadinho fabuloso lá com o número 6 ou a carinha do personagem. O que eu tenho uma olhada no número 6 é que, se é isso que tu tá dizendo, talvez seja, o jogador, se ele não quer abrir o dado, ele pode, por exemplo, fazer a narração dele. Então vamos supor que eu acertei, né? Então, vamos supor que eu tenho um número 6 lá. Eu não quero mais um acerto. Pra mim tá bom esse acerto, eu quero narrar. E aí ele pode criar coisas nessa narração. Por exemplo, e aí quando eu faço isso, eu abro um buraco na parede e consigo entrar naquele lugar que eu queria. Entendeu? Sim. Então ele pode conseguir alguma coisa na narração pra ele por causa desse número 6. Exatamente. Lembrando que, como você está jogando com crianças, eles vão fazer qualquer loucura nessas horas. Então esteja preparado. Não vai ser um caminho feliz. Eles vão tirar coisas malucas. Então esteja preparado. Exercício de brainstorm, né? Exatamente. Mas vamos voltar lá nos nossos atributos, que a gente se perdeu um pouco disso aí. A gente adiantou a parte das regras. Opa, vamos lá. A gente se perdeu um pouco. Não, então, eu acho que foi importante porque já sabe o atributo, já sabe como é que joga o dado no atributo, e essa é a mecânica básica do jogo, entendeu? Então acho que daqui pra frente vai ficar muito fácil de compreender as coisas que vão entrar. É porque assim, tudo isso que a gente falou agora é o mínimo pra você jogar. Todo o resto que a gente for jogar, for comentar daqui pra frente no programa, é completamente opcional. Isso. Tudo daqui é completamente opcional. Isso aqui é o mínimo pra poder fazer o sistema. Então assim, pra encerrar o nosso assunto sobre os atributos, só pra eu enumerar quais são eles. Vamos começar. O primeiro é o jeitinho. Eu vou falar exatamente os nomes que estão na tradução e com as palavras descritas mais ou menos no livro, só para vocês terem uma ideia do como que é a fala deles, para poder vocês entenderem quando eu quero dizer que crianças vão conseguir ver por conta das gírias e do vocabulário correspondente no desenho. O que é o jeitinho? O personagem sabe improvisar, inventar coisas e consertar máquinas. Eles estão sempre prontos para o que quer que aconteça. Você sempre tem a ferramenta adequada para qualquer ocasião na sua bolsa, mochila, sacola e por aí vai. Esse é o jeitinho, é um atributo. Tem o confusão. Confusão é o atributo de briga. Confusão sempre será boa lutando com ou sem armas. Essa é a definição da confusão. Músculos. Representa sua força, agilidade, resistência do personagem. São a capacidade dele de correr sem se cansar, comer coisas inteiras, derrubar portas, levantar pesos e coisas do tipo. Cachola. É o raciocínio do personagem. Você vai ter o conhecimento de... Você vai ter o conhecimento de conhecimento enciclopédico de muitas coisas, como história, ciência, medicina. Você será bom fazendo fórmulas científicas e curando pessoas. Contato. Lembrando que cachola é aquela gíria que a gente usa para chamar a cabeça, né? Uma caixa, né? Caixa. Exatamente. Aquilo que ele tem dentro da cachola. Então toda a perícia intelectual que aquele personagem tem é a cachola, que é mais fácil para a criança entender.
Exatamente. É o conhecimento dele. Continuando. Contatos. O contato simboliza o quanto o seu personagem é conhecido no mundo. Tipo, se ele é famoso, se ele pode ser alguém importante. E quem ele conhece. É como se é o seu networking de contatos, é a sua rede social. É basicamente esse tipo de coisa. Se você é um influencer, o contatos pode ser o nível de influencer que você é. No mundo de hoje, essa prescritas pode fazer muito mais sentido. Tem esperteza, que representa a astúcia e a percepção do personagem das coisas que estão acontecendo ao redor. Pode facilitar a vida dele na hora de resolver quebra-cabeça e solucionar charadas. Tem o falastrice. Vão olhando aí os termos que eles usam. Falastrice é a sutileza e a capacidade de ocultar intenções. É a lábia do personagem. Se você tem simulação. Exatamente. Se você tem intenção de enganar alguém, fazer alguma coisa, despistar, é falastrice. É basicamente você falar ali, botar aquela pilha errada e se desviar. Basicamente esse tipo de coisa. Tem a maneirice, que é o carisma. O quanto o seu personagem é maneiro. E o último atributo é a teimosia, que representa a força de vontade e o espírito do seu personagem em resistir à influência de outras coisas. Então, assim, a teimosia pode ser para você fazer alguma coisa ou não, sendo influenciado pelos seus amiguinhos ou alguma coisa que está acontecendo no ambiente. É como se fosse uma força. É exatamente uma força de vontade, sendo que ele engloba algumas outras coisinhas aqui. Então, tendo terminado, são esses os 9 atributos. Daniel, vamos continuar nos atributos, porque eu acho que eles são o core do negócio. Então tá, qual a dúvida? Vamos pegar o primeiro atributo e vamos fazer o seguinte. Vamos simular um teste que pediria um teste desse atributo. O que seria? Diz o primeiro atributo, vamos lá. Jeitinho. Jeitinho, então. Qual seria o momento do jogo que o mestre diria assim, então joga o jeitinho aí pra gente ver se tu conseguiu? Você tá numa situação que você precisa consertar um carro antes de você ser alcançado por quem tá te perseguindo. O carro quebrou, tá você e teu grupo, e como é que vocês vão conseguir sair dali? Abre o capô e dá o teu jeito. É o jeitinho de você abrir, de você sair daquilo ali. Esse é o teste mais simples. Eu tive pensando, o personagem principal da Hora da Aventura, ele tem uma mochila, né? Sim. Então esse jeitinho poderia ser uma quinquilharia que ele tinha dentro da mochila, que ele tira uma peça, bota outra e foi. Exatamente, ó, uma bateria, uma chave inglesa, um galão de gasolina, pode chegar qualquer coisa ali e vai dar um jeito. Ou então, simplesmente, pode ser... Preciso tampar esse buraco aqui. Ele vai tirar um Durepox bonito e vai tampar aquele buraco ali. Pronto, já podemos continuar o nosso caminho. Então, vamos supor que é o seguinte: meu personagem tem 3 pontos em jeitinho. Aí tu pede pra... então joga jeitinho. Eu tenho que ter um acerto? Dependendo do teste, sim. Então, um teste normal seria um acerto. Seria um acerto. Mas tu pode pedir 2 acertos? Pode. O nível de dificuldade do Hora da Aventura... ele vai de 0 a 4. 0 é abrir um pote, por assim dizer. 0 é um acerto automático. É um acerto automático. Você não precisaria nunca, mas eles botam isso na tabela. O 1 são coisinhas simples e vai indo até chegar no 4. O 4 não são normalmente o último nível nos sistemas. O 4 seria algo impossível de você fazer. Ou extremamente difícil. O último nível é 3, né? No último nível 4. Eu digo, mas o último nível de nós, meros mortais, é 3. Sim. O 4 seria assim, cara, não dá pra fazer, mas se tu conseguir 4, tu faz. É essa a pegada do 4. Exatamente. Só pra poder ilustrar pra vocês como é que é. Tem uma tabelinha, eu vou ler pra vocês agora, a relação do... o que seria mais ou menos a ação, a dificuldade que representaria ela e o próprio exemplo que o livro dá. Então, assim, a dificuldade 0. Ele diz que é uma ação mole. Abrir um frasco de conserva. Esse é um exemplo. Dificuldade 1. Normalzinho. Se esconder numa floresta tenebrosa. É o dificuldade 1.
Dificuldade 2. Dificilzinha. Levantar uma lápide de pedra pesada. Dificuldade 3. Tensa. Escalar uma parede de gelo completamente lisa. E dificuldade 4. Muito tensa. Atravessar um abismo em chamas de bicicleta sobre um cabo com os olhos vendados enquanto alguns morcegos atacam você. Super comum. É exatamente isso que é a descrição do nível 4. Então é bem autoexplicativo. Bem explicativo mesmo. Tranquilaço. Então, assim, esses são, voltando ao que você tinha perguntado do nível de dificuldade. Se você tem 3 pontos em jeitinho, se você precisar fazer uma coisa do tipo consertar alguma coisa simples, resolver alguma coisa que seja manual, ou ter alguma coisa, ele deixa em aberto também que o jeitinho não precisa ser uma habilidade de reparo, de craft. Ele pode ser uma coisa que você pode dizer que tem na sua mochila. Tipo, eu tenho que resolver esse problema aqui, você conseguiu tirar dos dados, você pode descrever que a sua ação você tirou da sua mochila um item X que vai resolver aquele problema. E seja uma pessoa feliz. Esse aí é o jeitinho dele. E se vê porque a criança que estiver com você, teu filho ou não, ele vai falar que vai resolver e você vai ter que acatar porque ele passou no teste. Então já se prepara aí. Tá, então vamos lá. A primeira habilidade, atributo que tu falou foi o jeitinho. Exatamente. Agora, mais agilizado, vamos trabalhar os outros 8. Qual é o próximo atributo? Confusão, que é o de porrada. É o atributo de combate, né? Que normalmente é feito um teste de confusão contra um teste de confusão. Quem tem mais acertos ganha, né? Exatamente. Ele até classifica, se você quiser entrar num nível mais complexo, quando tem PVP, quando é um personagem contra o outro, ele coloca em 2 categorias, que é quando eles estão disputando alguma coisa em igualdade, que é exatamente isso que você falou. Eles vão rolar os dados com a mesma nível de dificuldade, cada um rola a quantidade que deve ser, e quem obtiver mais acertos ganha. Ok. E tem um outro que é teste de reação, que é quando, tipo, um personagem ataca o outro. Então, podem haver algumas condições do tipo, ele tava desprevenido, ele tava distraído, ele tá usando um escudo, ele tem alguma coisa que possa ajudar ele a se defender ou atacar. Então, esse tipo de coisa já começa a afetar os testes que cada um vai rodar. Dependendo da situação, você pode ter mais dificuldade para acertar um ataque ou mais dificuldade para conseguir se defender ou se esquivar. Então são esses 2 casos. Mas no geral, é como a gente falou, para facilitar a vida, mesma dificuldade para todo mundo, quem tiver mais acerto ganha. Ponto. Seja pessoa feliz. Não pensa muito. Beleza. E só para exemplificar, os pontos de vida, eles aconselham se eu tirei 2 dados a mais que tu, então eu te dei 2 pontos de dano, né? De acerto. Sim. A menos que a regra diga o contrário. Mas basicamente esse tipo de coisa. Em falar em pontos de vida, por se tratar de um desenho, reforçando, todo o sistema, ele parte do princípio que cada sessão é como se fosse um episódio do desenho em si. Então, assim, quando você muda de cena, coisas clássicas que todo mundo já viu em todos os desenhos, a lá Pernalonga e companhia. Você tá numa cena, o personagem sofreu algum dano. Caiu de um prédio. Exatamente. Tomou uma coisa que não se vê mais. Caiu uma bigorna ou um piano na cabeça do seu personagem. Coisas que não se faz mais isso hoje porque a família não permite. Hoje não pode fazer esse tipo de coisa em desenhos. Mas na cena seguinte, ele já está completamente curado. Então esse esquema de pontos de vida, ele é muito, assim, aberto. Você tem 4 pontos de vida, todo mundo tem 4 pontos de vida no sistema, e quando você muda de cena, meio que por assim dizer, você cura esses pontos direto, você tem a sua cura total. Tô trazendo na tela aqui a ficha da hora mais um pouquinho. Lá embaixo, no canto inferior direito, tem 4 corações, são os 4 pontos de vida. Exatamente.
tem os seus 4 coraçõezinhos ali que você vai riscando. Ah, mas o que acontece se eu perder todos os coraçõezinhos? Se você perder os 4 corações, você meio que fica incapacitado. Até a próxima cena. Aí você se cura de novo. E isso não tem limite. Você pode tomar 4 de dano todas as cenas e você vai estar bem. Você não tem... Uma coisa que tem que ficar clara. Não tem morte nesse troço. O seu personagem não pode morrer. A menos que, é claro, que você queira fazer alguma coisa, o player queira fazer. Não, então, eu perdi aqui, ou por algum motivo eu morri e vou virar um fantasma. Ou vai mudar de personagem. Apesar que normalmente as crianças não querem mudar de personagem quando se cansar. Não vai ter essa história elaborada que a gente tá acostumado, não. Eu falo assim, então, mudei de personagem, cansei disso aqui, agora eu quero fazer um cachorro quente fighter aqui, não importa. É basicamente isso. Ou então eu quero fazer, melhor ainda, eu quero fazer um milho que quando ele fica com ódio no coração, ele se torna o Hulk das pipocas. Ele estoura e vira um milho. Vira pipoca bonita ali. Pode fazer esse tipo de coisa também. Eu vou dar uma pausa. O Universe Boy perguntou se a gente pode fazer uma live de Dungeons and Dragons. Cara, não dá. Eu teria que fazer, e é muito boa a ideia, mas eu teria que fazer uma sessão, deixa eu ver, um periódico, né? Teria que ser umas 6 ou 7. A gente deveria começar lá pelo D&Dzinho básico lá, aí pro AD&D, talvez o Cyclopedia, depois o 3.0, 3.5, mais uma passada no 4, e aí chegar na 5ª edição. Acho que seria legal fazer uma série de Dungeons and Dragons. É uma excelente... poderia ser eu e o Daniel entrevistando pessoas que jogam determinadas versões do Dungeons and Dragons. Acho que seria legal. Entendeu? Tem uma dificuldade grande em achar quem é que eu gostaria de falar do 4. Eu conheço. O 4... Eu conheço. Não, você pode conhecer, mas a pessoa pode não estar confortável para admitir que jogou e que possa até simpatizar. Não, cara, eu vou concordar com a tua primeira afirmação. É difícil de encontrar. Mas quem joga a 4ª edição acha ela a melhor edição do mundo. Ai, meu Deus. É sério. Então tá, né? Então tá, tem maluco pra tudo. Então, Universe Boy, essa é a resposta que eu te dou. Não deve sair esse ano, isso aí, tá? Mas eu vou anotar aqui, ó, na agendinha, porque é uma ideia excelente de fazer uma série e abordar profundamente as diferenças, a evolução que o D&D teve ao longo dos anos. Por que teve aquela guinada pra 4ª edição? Por que da 4ª edição deu uma guinada outra grande pra caramba pra 5ª, tá? Vamos tratar disso. Exatamente. O Torment Creep também entrou aqui, mandou um olá. Eu não sei olá, se é... pessoa. Olá, cara, aqui é o teu lar. Pode entrar aqui que tá em casa. Exatamente. Isso aí. Ele perguntou se... Enche a mão de jujuba, mergulha no laguinho de geleia e se una aí a gente. Na piscina de bolinha. Exatamente. Um dia vocês têm que jogar Paranoia. Cara, eu não sei... Eu acho não. Eles jogaram Fiasco, a turma do Rafael. Exatamente. A gente pode jogar Paranoia, cara. Paranoia é um jogo simples, entendeu? Que a gente pode fazer uma one-shot. Dá pra fazer. Daniel aí talvez agora venha fazer umas one-shots com a gente, né, Daniel? Vamos pensar em umas coisas diferentes aí. Quem sabe a gente joga um Paranoia. Exatamente, tá? Vamos lá. A gente tá pensando em fazer algumas one-shots desses sistemas que a gente tá apresentando pra ver como é que se sai, entendeu? Aliás, esse Hora da Aventura ia ser um sistema bem legal pra Gabi, a filha do Vinícius Watzel, mestrar uma aventura pra gente, hein? Caraca, maluco. Vou convidar ela. Não sei se ela vai aceitar, mas eu vou convidar ela. Uma pessoa que você não pode deixar de botar no grupo, não importa como, é o Thiago Santos. Thiago é figuração. Porque ele vai fazer alguma coisa maluca. Não pode fazer bêbado, porque aí para as crianças não pode. Mas ele vai fazer um personagem maluco pra poder combinar com a ocasião. Mas isso ele aí, pode tomar café e ficar muito louco, né, cara? Ele pode fazer o que ele quiser. Você tem que parar de tomar café, cara. Eu não tomo café. Açúcar. Vamos lá, vamos voltar para onde nós estávamos, Beleza. que eu me perdi um pouco aqui. Não, a gente praticamente finalizou a questão da confusão, que é o atributo de combate, mais ou menos. Exatamente. Falamos do dano e vamos pro próximo atributo, então. O próximo é o músculo, que é a sua capacidade física no geral.
envolve a sua destreza, a sua força e a sua agilidade em si. Você pode fazer testes com músculo relacionados a essas 3 coisas. Qualquer coisa física, basicamente. E ele especifica, por algum motivo, que você tem uma capacidade de comer coisas. Quanto mais músculo você tem, mais você come. Não me pergunte por quê. Acho que o teste que a gente pediria isso fica bem óbvio, né? Eu quero desviar de uma bala que tá vindo na minha direção. Eu quero desviar daquela pedra que tá caindo. Músculo. Eu quero jogar isso aqui naquele cara. Músculo, né? Eu quero saltar de um lugar pro outro. Músculo. Né? Exatamente. Vamos pro próximo. O próximo é cachola, que é o seu conhecimento, seja lá do que for. Vamos supor o seguinte: um dos personagens do grupo pegou uma maldição. E aí o cara pode dizer o seguinte: eu acho que eu conheço um cara que sabe exorcizar essa maldição. Né? Nesse caso aí, quando você citou que você conhece alguém, seria mais um teste de contato. Que é o seu networkingzinho. Errei. O teste de cachola seria se você mesmo soubesse. Excelente. Eu sei, eu conheço. Essa aí é a maldição, caraca, tem acho que é lobisomens que abraçam, alguma coisa do tipo. É sério, existe isso na Hora da Aventura. É a maldição dos lobisomens que abraçam. Como que eu faço a reverter isso? Você pode saber como você desfaz a maldição dos lobisomens que abraçam. Próximo. Tá, então falamos de cachola, falamos de contato. Exatamente. Qual mais tem aí? Esperteza, que é o seu raciocínio, pra você resolver quebra-cabeça, charadas, esse tipo de coisa. Eu acho que o esperteza, dependendo da idade das crianças, você pode, dependendo da situação, ignorar qualquer tipo de teste e você pode, de fato, fazer uma charadinha com eles. Se for o cenário. Você pode literalmente fazer uma charadinha com eles. É o que a gente chama de não desafiar o personagem, mas desafiar o jogador, né? Exatamente. Eles vão gostar disso. Sair um pouco dessa zona de conforto nossa de regrinha e dados, e já que pode envolver e dar um conforto pros jogadores mais novos, se você tiver a oportunidade de botar uma charadinha, um jinglezinho, bota. Qualquer coisa, principalmente se for relacionado a coisas que eles gostem, eles vão chutar qualquer coisa e vão ficar malucos até conseguirem. O pior dos casos, eles vão querer abandonar o jogo e ficar batendo cabeça até descobrirem. Existe possibilidade. Depois de esperteza? Falastrice, que é a sua lábia. A sua capacidade de dar uma enganada nos outros, passar a perna. Se esconder também pode se encaixar dentro de falastrice. Falastrice seria quase que uma ladinagem. Exatamente. Falastrice seria tudo relacionado à ladinagem em si. E aí a gente fechou isso? Não, tem maneirice. Tem mais 2. Tem maneirice. Maneirice que é o carisma. É o carisma. Seria o seu, fulano é maneiro, cara. Exatamente. Lá da tua terra, isso aí. É a sua capacidade de flertar, animar, se socializar com seus outros personagens. E tem a teimosia, que é a sua força de vontade em resistir normalmente a fazer alguma coisa que vai dar ruim, mas o personagem tá muito inclinado a continuar. Então, isso aí encerra a nossa explicação acerca de atributos. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou claro? Galerinha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o sistema, escreve ali que a gente dá uma pausa depois e responde. A gente superou atributos, a gente falou dos testes de atributos, a gente falou como testaria, lance de dados em cima de atributos. Então acho que assim, essa mecânica que a gente falou agora, só com isso que a gente falou, eu poderia fechar aqui, deu. Valeu o podcast. Vou chegar em casa, vou botar isso aqui num papel, escrever à mão com meus filhos e vou jogar e fechou. Já dá pra jogar. Exatamente. É um bolo, entendeu? Sem recheio e sem cereja. Agora a gente vai falar do recheio e da cereja. Exatamente. Manda ver. A próxima etapa é o que o livro chama de proezas, que são os raios dos poderes que o seu personagem tem. Não confunda as proezas com o conceito. O conceito que eu falei lá no início, que é o que o seu personagem é, se ele é um
um vaso de petúnias que controla o magnetismo, se ele é o gênio do mal dos X-Men no mundo do Hora da Aventura, isso é só o conceito dele. Mas na proeza em si, é que você vai botar os poderes e talentinhos dele lá. É o que seria o equivalente, como nós já falamos de 3D&T, ele seria o equivalente a vantagens e poderes no 3D&T. Exatamente isso que ele é. Se ninguém sabe o que é, nunca jogou 3D&T e não faz a menor ideia do que eu tô falando, tem algo também parecido... Parecido não, tem algo assim no GURPS. É que o GURPS ele tem muito mais cálculo envolvido e tal, mas ele também tem esse tipo de coisa, de você ter um pool de pontos para você distribuir entre os seus poderizinhos. Explicando aqui melhor. Como é que você tem essas proezas? Como é que essas proezas são distribuídas entre o seu personagem? A gente escolheu 3 atributos lá atrás, correto? Seja lá quais forem. Essas proezas, elas estão ligadas a esses 3 atributos em si. A lista de proezas, acho que a única lista, se não me engano, no livro, é a lista de proezas e a lista de magias e encantamento. São as únicas coisas que tem que são as regrinhas em si. Todo o resto é muito mais criatividade em si. Então, assim, as proezas, elas são ligadas no seu atributo, ponto 1. E você tem uma quantidade, dependendo daquele negócio que a gente falou lá atrás de eu tenho um atributo que tem 5 pontos, tenho um atributo que tem 4 pontos, eu tenho um atributo que tem 3 pontos, você vai ter uma quantidade, vai poder ter uma quantidade específica de proezas em cada um dos seus atributos. Bruno, me ajuda a tornar isso um pouco mais claro aí pro pessoal, que eu acho que eu não estou muito convencido da minha explicação. Não, o que você está querendo dizer é que tu tem um pool de pontuação, né? E o quanto mais pontos tu coloca em uma proeza, mais forte ela fica. Mais acentuada. Né? Exatamente. Então, assim... Foi claro. Então, Vamos exemplificar as proezas. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou novamente trazer a ficha, tá? Exato. Do Hora aqui na tela. Eu às vezes tiro porque tampa um pouco a gente aqui que tá falando, mas vamos botar de volta. Vamos jogar a ficha pra cima aqui. Opa. Beleza, então vamos lá. As proezas, aqui embaixo dos atributos, dos 3 atributos que a gente tem 3 campos de proeza, né? Isso. Beleza. Para a galera entender, esses 3 campos, eles estão separados por um motivo? Sim. Porque elas têm relação com os atributos. Exatamente. Ou seja, eu vou ter proezas apenas naqueles atributos que eu botei 5, 4 e 3. Exatamente. Né? Você não pode ter nos outros. Exatamente. Então, aqui no caso da ficha aqui do Pontito, a gente tem proezas em contatos, por exemplo. Ele tem 3 proezas aqui. Legal, crível e família grande. No Falastrice, ele tem somente flutuar. E no Confusão, ele tem somente grito de guerra. Vamos explicar. O flutuar e o grito de guerra dele é um só. Significa que é uma proeza forte. Tá? Ele é uma proeza de 2 pontos. Já o leal, o crível e família grande é uma proeza fraca, porque ele tem 3 proezas no mesmo atributo. Então são proezas de 1 ponto. Então são proezas que dão tipo um dado de bônus, não é isso? Exatamente. Tem proezas que dão um dado de bônus naquele atributo específico que ele está ligado, e tem proezas que facilitam ou reduzem a dificuldade do teste. Que seria basicamente a mesma troca. Em vez de você ter um dado a mais para jogar, você reduziria a quantidade que você tem que alcançar. Então, assim, ele faz esse balanceamento. Matematicamente falando, tu tem a opção de colocar 3 proezas de 1 dado a mais, ou uma proeza de 2 dados. Tá? Matematicamente falando também, vamos lá. 3 proezas de 1 dado é um pouquinho a mais, não é 2 dados, mas já é legal. Só que como tu tem 3 proezas, é mais fácil que caia uma oportunidade de tu usar elas. Porque são 3. Nos outros é uma só. Então é menos provável que tu use tanto quanto as 3 do outro. Mas quando vier, tu vai ter 2 dados para lançar. Essa é a escolha que o jogador tem que fazer. Então, assim, só para dar uma outra exemplificada, existe também algumas situações dessas proezas
que elas não precisam necessariamente estar ligadas em testes. Elas podem ser utilizadas como, por exemplo, você falou, flutuar. Você não precisa usar isso só para fazer teste. Você pode simplesmente partir do princípio que seu personagem está sempre flutuando por aí, se assim for descrito, e ele tá imune a qualquer coisa que esteja sobre o chão, tipo chão espinhoso. Não importa, eu tô flutuando. Ou então chão escorregadio, qualquer coisa do tipo. Não vai afetar ele. Então, são esse tipo de... Vento forte, ferrou. Evento forte vai te quebrar. Então, assim, existem essas coisas que, assim, você vai ter essas proezas, essas características, por assim dizer. É que, sinceramente, eu acho que proeza pode não ser a melhor palavra para a situação. Seria mais poderes. Poderes eu acho que seria muito melhor na descrição, mas como foi traduzido assim... eu acho que poderes também poderia ter, Daniel, remeter um pouco pra super-heróis, supers, entendeu? E o cara já achar que é uma super força, o poder do Ciclope lá de joga um raio pelo olho, entendeu? Então talvez, para evitar essa confusão, de um nome que seria bom, mas que poderia gerar essa confusão, botaram proezas. Sim. Porque existem, tipo... proezas que é de você ser chefe de cozinha. Não me pergunte por quê, mas existe esse tipo de coisa. Então, assim, é como o Bruno falou. Existem... Cada um desses três atributos que vocês escolheram como sendo de destaque, vocês têm uma quantidade específica de pontos para gastar nessas proezas, e cada proeza custa 1 ponto, tirando essas mais fortes que custam 2. No livro em si, ele está dividido nesses grupinhos de atributos, tipo contato, tem todas as proezas de contato, músculo, tem todas as proezas de músculo. E para facilitar o entendimento de todo mundo, ele tem uma simbologiazinha antes de começar essa listagem que é indicando o que cada coisa é na listagem. Então, tipo, tem um raiozinho que qualquer proeza que tenha esse raio significa que ela custa 2 pontos. Então é para poder facilitar e você ficar, será que isso aqui custa 1 ponto, custa 2, custa mais do que isso? Esquece. Vai ter ali um símbolozinho bonitinho do lado do nome da proeza, que é um raiozinho, ou pode não ter nada. Se não tiver nada é porque ele custa 1 ponto só. Entendidos? Alguma dúvida? Ficou muito confuso? A gente pode especificar de uma outra forma? Galerinha tendo dúvidas, aquele negócio. Vocês mandem as dúvidas. Querem um exemplo? Se vocês quiserem, a gente pode dar um exemplo aqui, de ler alguns exemplos de proezas ligadas aos atributos. Então, acho que a gente pode continuar, cara. Acho que tem bastante proeza pra gente abordar e acho que não... Não, tudo bem. Então, assim, continuando, nós já falamos dos atributos, as proezas, e agora temos que falar de uma coisa que acho que as crianças vão ficar malucas. Acho que a gente, que é jogador velho de guerra, já tá mega acostumado, que é um defeito do seu personagem. Esse defeito, ele não tem uma tabela, ele não tem regra. O que o sistema guia você é você fazer uma fraqueza que ela seja recorrente de acontecer. Do tipo, você tem uma fraqueza que é... eu sinto frio com muita facilidade. Sou friorento da porra. É basicamente isso. Essa é a sua fraqueza. Então, qualquer ventinho mais gelado, qualquer ventinho no sudoeste um pouquinho mais gelado, vai causar aquela fraqueza em você. Ah, mas Daniel, o que essa fraqueza faz demais? Então, o jogo anda pra frente da seguinte forma. Essa fraqueza que você determina pro seu personagem, ela pode afetar tanto na narrativa, dependendo do que você escolher nela, ou ela pode começar a afetar nos seus testes, do tipo, seu personagem sente frio com muita facilidade. Ele pode tomar uma redução ou aumentar a dificuldade, dependendo do como o mestre achar melhor, em certos tipos de teste relacionado a destreza, agilidade, relacionado a músculo. Testes de músculo ele teria um redutor, por assim dizer. Então, assim, o defeito em si não tem uma regra para ele. É como eu falei, ele é muita criatividade. Inclusive as proezas. Ele fica muito perto dos RPGs
do modelo RPG dessa geração nova que é mais descritiva, né? Menos gamificada, né? São RPGs mais narrativistas, então até tinha disso no próprio Terra Devastada, né? Coisas que eram narrativas. Então é o mesmo conceito. Então, assim, os defeitos, ele vai ter que ter ali o que se encaixar melhor pro que o personagem quer. E em paralelo a isso, o defeito, sempre que o personagem enfrentar um defeito, estiver a passar por alguma situação que aquele defeito dele está dentro do contexto, está ali na cena, e ele conseguir obter sucesso e não se ferrar naquele momento, ele ganha uma coisa que o sistema chama de pontos de herói. O que é esse ponto de herói que a gente não falou dele até agora? O ponto de herói é dentro do contexto que a gente já está acostumado a lidar, deixa eu ver aqui o paralelo, seria como se fosse um bônus, uma bênção, por assim dizer. Porque o ponto de herói você pode fazer uma variação de acho que 5 ou 6 coisas diferentes com ele. No livro tem a listagem, a descrição do que cada coisa pode fazer. Mas basicamente é o seguinte, você pode usar esses pontos de herói para pedir mais dados num teste. Você gasta acho que 1 ponto para você pedir um dado a mais para você rolar um teste. Você pode usar um ponto de herói para rolar um dado, repetir um teste, por assim dizer. Você pode usar um encantamento. Isso aí já cai na regra de magia, que é uma coisa completamente à parte. Existe uma mecânica de magia, só para... aproveitei que eu já mencionei isso, vou falar para vocês. Existe uma mecânica de magia dentro do Hora da Aventura que é a nível de RPG que a gente já conhece. Você tem que ter um foco, tem que ter um ritual, tem que ter pontos arcanos. Você só não tem mana, mas todo o resto você tem ao redor. Sendo que, para quem está começando a jogar, são regras completamente desnecessárias. Então, que antes dele começar a listar as coisas específicas de falar de magia, o livro deixa até em negrito. Em caso de personagens mágicos, se você não quiser usar as regras, simplesmente deixa a imaginação. Bota isso como se fosse um poder do personagem. Se você não puder diga. Tem uma regrinha de magia que eu acho que ela é importante ser usada para que não fique uma coisa louca, né? Tipo, então cai um monte de meteoro. E aí o mestre vai perder um pouco do controle, né? Então, para dar um pouco de limitação ao jogador, o jogo não tem mana, né? Como tu falou. Poder mágico, né? Então, tem uma regrinha que a magia, ela tem um certo nível de dificuldade. Então, pode ser uma magia muito simples, ela é uma dificuldade 1. Uma magia mediana, 2. E uma magia muito forte, que ela é 3. Esse 3 é em pontos de vida. Então, o cara vai soltar uma magiazinha fraca, é uma magiazinha de 1 ponto de vida, ele perde 1 ponto de vida. Vai soltar uma magia média, 2 pontos de vida. Vai soltar uma baita de uma magia, 3 pontos de vida. Lembrando que ele tem 4. Né? E pro cara também não pensar que depois do combate, a magia, os pontos de vida, eles renovam de novo. Né? E só dura até o final do combate. Acabou o combate, deu, tá todo mundo vivo de novo. Então, é uma regra que pode limitar o cara a não ser muito apelão e poder usar a magia que quiser. Eu quero soltar uma bola de fogo. O mestre vai dizer, é 1 ponto. Então ele tira 1 ponto e soltou a bola de fogo. Fechou. É uma regra simples que pode ser aplicada e é uma regra do jogo, não é eu que criei. Sim, é uma boa abordagem. É uma boa abordagem esse tipo de coisa que você falou. Porque você pode usar magia com essas limitações controladas e você não vai precisar aplicar todas as regras ao redor de um personagem mago, por assim dizer. Eu acho, Daniel, se eu não estiver enganado, cara, eu vou pedir desculpa, eu não tenho certeza, mas se eu não estiver enganado, esse jogo tem um fast play. E o fast play desse jogo, ele aborda a magia desse jeito. Ponto. Sim, ele tem um fast play e ele tem algumas outras coisas. Ele tem uns módulozinhos dele que, se eu não me engano, são mais de histórias. Mas tem o fast play e tem um Hora da Aventura, mundo de alguma coisa do tipo. Porque o mundo da Hora da Aventura, pra quem não conhece, se passa no mundo de O. São 3 O's juntos. E o mundo de AAA é a réplica daquilo ali, sendo que completamente feminino. Então, pra quem quer jogar com meninas, talvez isso seja mais próprio. Porque
Com certeza deve ter arco-íris pra cacete, unicórnio, deve ter uma porra de boneca pra tudo quanto é lado, biscoitos, esse tipo de coisa. O que nada impede que o menino jogue no AA e a menina jogue no OO, tá tudo liberado também, não tem. Inclusive, um mestre inteligente faz uma fusão assim, ó, esbarra o AA com o OO e fica tudo misturado, que é onde fica melhor. Exatamente. Eu só não sei dizer pra vocês se no mundo do AA ele tem todas as regras. Porque o livro base em si, que é o que a gente está abordando para fazer esse programa, ele é o genérico do mundo do desenho mesmo. Esse do mundo do AAA, eu acho que são coisas especiais dentro da história dele, e eles fizeram esse materialzinho para poder ganhar um dinheirinho, porque ninguém é de ferro, vamos ganhar um dinheirinho aí em cima. E outra é para poder exemplificar todas as versões masculinas possíveis do mundo, do jeito feminino, mudando algumas coisas. Pelo menos é isso que deu a entender na explicação do livro, e principalmente pela capa. Mas voltando aqui ao nosso foco, pra gente não se perder de novo. Tá foda, a gente falou de magia agora, tu tava falando do ponto de herói. Uhum. Então, os pontos de herói é como eu falei, sempre que você enfrenta o seu defeito e você consegue superar ele, seja você ter medo de alguma coisa, você conseguir passar no teste, ter alguma dificuldade em tratar com uma certa situação, você é vulnerável a, sei lá, você é um... Como é que é aquele bicho do filme? Você é um gremlin que você não pode... Você é vulnerável à água. Se jogarem água em você começa a ficar meio maluco. Ou então comer depois da meia-noite. Comer depois da meia-noite tu também não pode. Tu é um baita de um guerreiro, mas tem alergia a metal. Caraca, maluco, tudo errado. Exatamente. Se você tá enfrentando... Tá lá, você é um guerreiro e você só usa arma de madeira. Na melhor das hipóteses. E aí você tá no meio do combate e alguém te acerta com alguma coisa de metal. Não precisa ser uma espada, ele pode te tacar um escudo na cara mesmo, pra poder facilitar um pouco a tua vida. Naquele momento, você pode fazer um teste, dependendo dos atributos envolvidos, para você meio que superar aquela adversidade que envolve aquele seu defeito, de ser vulnerável, você ser alérgico a metal ou qualquer coisa do tipo. Você passou no teste? Passei. Você ganha um pontinho de herói, que você pode gastar quando você quiser durante a aventura. E como é que gasta? Você pode simplesmente anunciar pro mestre: eu tenho 3 pontos de herói, eu quero usar. Lá na ficha, perto dos pontos de saúde, tem um quadradinho lá específico, pontos de herói. Lá embaixo tem uma caixinha registradora, parece ali, sei lá, um... Na verdade é um Game Boy. Game Boy, cara. É um Game Boy. Gente, não é uma caixinha registradora. Exatamente. Tem um Game Boyzinho ali. Vamos fazer um aumento. Opa, distorci aqui. Aí. É um Game Boy. Exatamente. Você é um pouco diferente por causa dos direitos autorais, mas não vem o caso. É um Game Boy, ninguém pode dizer que não é. E você coloca ali a quantidade de pontos. Então, se a qualquer momento durante o jogo você quiser... eu tenho, sei lá, 2 pontos de herói. Você quiser gastar um deles para poder obter mais um dado num teste, que é difícil, por assim dizer, você, só simplificando, você tem que passar num teste obtendo 4 sucessos. Ou seja, você tem que tirar 4 dados lá no mínimo, sem contar com a sorte de algum deles sair o 6 e você poder rolar ele novamente. Sendo que o seu atributo é só 3 naquele cenário. E não tem nenhuma proeza, não tem nada que faça você aumentar aquela quantidade de dados que eu tenho que jogar. Você pode falar pro mestre: eu quero usar esses 2 pontos de herói aqui para obter mais 2 dados. Posso? Pode. Você zera o seu ponto de herói e você tem 5 dados ao todo para poder jogar. Sem problema. Todo início de sessão, todo mundo começa, se eu não me engano, com 5 pontos de herói. Eles não são acumulativos entre sessões. Se você gastar, gastou. Se você não gastar, perdeu ali o da sessão. E você não tem limite da quantidade de pontos de herói que você pode manter. Se você começou com 5 e não teve necessidade ou você não quis gastar, e você tá passando nos testes com a sua dificuldade e obtendo mais pontos de herói, você vai colocando ali, e se você quiser usar tudo de uma vez depois, você pode usar. Vocês podem depois olhar no livro quais são as situações que você podem usar os pontos de herói, mas basicamente é aquilo que eu mencionei.
você pode usar para ter dados a mais no teste, para repetir um teste, para recuperar a sua saúde, a sua vida, e ignorar estados. Ignorar estado é uma coisa que eu vou falar agora. Então, a gente finalizou pontos de herói e agora a gente vai para a cereja do bolo, que são os estados, né? Os estados são tão especiais que eles têm o raio das cartas. Tá, agora peraí então. Eu vou jogar pra galera aqui uma imagem que eu tenho aqui das cartinhas. Tá em espanhol, mas não tem problema, vai dar pra gente entender. Eu vou jogar ela grandona aqui, eu vou cobrir a gente. Tá? Quem tá ouvindo em podcast, depois pode pegar lá no programa, no link do RPG Next, onde a gente posta o episódio, tá? Eu tô tapando a gente aqui pra mostrar as cartinhas em espanhol. Elas são todas desenhadinhas, né? Eu não sei se tu tá conseguindo ver na tua tela, Daniel, mas eu posso ir lendo aqui. Ou posso te mandar elas aqui agora pra tu acompanhar comigo, tá? Pode mandar aí. Então, vou te mandar ela agora aqui. Tá, passei pra ti, se tu quiser dar uma olhadinha ali. Tudo bem, já tô vendo aqui. Beleza, então assim, ó, a primeira cartinha que a gente tem é ardendo, tá? Assustado, aturdido, tá? Em espanhol deve ser atordoado, congelado, dibajona, não sei o que é isso, deve ser não sei, decepcionado, cansado, cegado, que é cego, né? Coceiras, embelezado deve ser alguma coisa tipo atraído por alguém, alguma coisa do gênero. Empachado de bucho cheio, enamorado e apaixonado. Exatamente. Concentrado, não sei se tu fala espanhol, não falo. Confiado. Confundido, que deve ser confuso. Exatamente. Confiado é de confiante, talvez, não sei. Eu não sei, não falo espanhol. Furioso e... Mas tá aqui as cartinhas, não sei se são só essas. Não, tem... Acho que são 30 cartas. São bastante cartas. 30. É porque eu assim... tenho 6... Aqui tem só 18, deve ter mais então, tem quase o dobro disso. Deve ter mais um pouquinho dessas daí, mas tudo bem. Então vamos lá, mostrei pra galera as cartinhas, vou tirar aqui pra gente voltar, beleza? E aí, como é que usa essas cartinhas, cara? Quando você, em qualquer momento do jogo, independente de ser alguma proeza sua que tem um efeito, ou se é alguma coisa do meio da ação, você pode receber um estado desse. Mas como é que eu recebo um estado e tal? Exemplificando. Vamos pegar de exemplo o assustado, aquela cartinha lá bonita. Você pode estar numa situação, você entrou na floresta negra, lá do Vinícius, que já matou muita gente aquela floresta. E aí você não passou num teste de força de vontade lá, que é o nosso teimosia. Você não passou no teste e você ganhou essa situação, esse carta de estado, que é o assustado. O que você tem com isso? Você, com esse estado, você só obtém sucesso em qualquer teste se você tirar 5 ou 6. Já muda o dado de acerto, ó. Exatamente. E, ok, o que acontece? Quanto tempo eu fico com isso? A maioria das cartas, ela tem uma descrição do quanto tempo, o que acontece com ela e o que afeta ela a mais. Do tipo, para me fazer mais claro, essa carta de assustado, ela pode ser cancelada se você ficar cansado, furioso ou inspirado, que são outros estados. E Daniel, por exemplo, eu entrei na floresta, não passei em teimosia, e fiquei assustado. Sim. Mas eu saí da floresta, não tô mais nela. Aí eu deixo de estar assustado. Também. Aí você saiu da floresta, tranquilo, tô vendo o sol, tá tranquilo, os pássaros estão cantando, perdi a carta, perdi o estado. Isso que a gente tá falando aqui são as regras em si. Sendo que quando você tá lidando com as cartas, por isso que ela é importante, independente de você comprar o baralhinho de cartas lá como acessório, ou você imprimir, xerocar as cartas que estão no livro, recortar bonitinho e usar, é importante você pensar nela como carta pelo seguinte: na ficha do seu personagem, você pode ter até 3 estados ao mesmo tempo. Desde que, é claro, um não cancele o outro, do tipo, você está com um estado triste e feliz, por exemplo, sei lá.
Não Exatamente. Não, provavelmente tem. Você tá com o status com frio e tem o outro pegando fogo. Não tem como você ficar com os dois. Então, assim, esses estados, como que eles se cancelam, quando um estado afeta outro, esse tipo de coisa, para você não ter que ficar pensando muito ou ficar olhando o livro, a própria carta já tem esse cenário. Então, tipo, como eu falei, quando você está assustado, se você ficar inspirado ou furioso, você perde esse estado, você perde essa carta. E ter o esquema da carta na mão fisicamente, se você estiver jogando com um grupinho lá e você der essa carta para eles, é uma coisa muito mais tangível. Assim, tangível, exatamente, para eles terem essa ideia. Porque você pode ficar só com esses 3 estados aí, por mais que sejam coisas ruins normalmente. Um outro exemplo, tipo, você tá cansado. O estar cansado, é um estado que você pode ser cancelado se você ficar concentrado, furioso, inspirado ou surpreso. Se você tá cansado e alguém te dá uma carta, você recebe por algum motivo, uma dessas cartas de estado, furioso, inspirado e tal, você automaticamente devolve essa carta de cansado. Esse esquema de troca de cartas é uma dinâmica interessante. Você pode até ignorar as regras em si do livro acerca da mecânica disso desenhado, escrito na ficha, se você estiver usando as cartas, porque elas já são autoexplicativas. E, inclusive, tem esses cenários que o Bruno falou, do tipo, você tá assustado porque você entrou na floresta. Ah, você é da floresta? Tá, não preciso, não tô mais aqui. Elas não são o onipotentes nas regras. Elas não falam tudo que tem que ser feito. Você tem que ter um bom senso ali, aquela sacada de quando que isso aqui vai sumir, quando que essa situação vai acabar. Ou o estado de estou com muito frio, então congelado. Se alguém faz uma fogueirinha ali perto de você, você descongela, perdi o estado de congelado. Não fica com o estado quente, perde o de congelado. Exatamente, a não ser que alguém taque fogo em você. Aí você passa de congelado para estou pegando fogo. O que é muito provável dentro de um desenho animado. Exatamente. E tem aquela sequência do tipo, eu tô assustado, ai meu Deus. E você começa a... Vamos exemplificar aqui o negócio. Você entrou na Floresta Negra. E você tá naquela de, cara, eu tô assustado, tô ruim. Meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, vai vir um vampiro. E aí você sai correndo desesperadamente no meio da floresta, eu quero fugir daqui, eu quero fugir. E aí você pode receber um outro estado que é o aturdido, que seria o confuso. Caraca, eu tô perdido, eu não sei onde é que eu tô. Além de você estar assustado, você tá perdido. Você tá confuso. E eles não se cancelam. Você já tá com 2 estados. Aí você, caraca, eu tô perdido, eu não sei onde é que eu tô confuso, eu tô ferrado. E aí você tropeça num tronco de árvore, qualquer coisa do tipo, e você se machuca, perde um ponto de saúde ali, você dá aquele tombo feio, e você fica com o 3º estado, que é o mancando. E aí, cada um deles tem o seu... Podia pegar essas 3 cartas, tirar e botar um estado que eu não vou falar o nome pra não subir a faixa etária do programa aqui. Exatamente. Se você tiver nessa situação específica na Floresta Negra do Vinícius lá, muito provável que você morra. Mas você vai encher seus pontos de vida na próxima cena, não tem problema não, relaxa. Mas já teve inclusive pessoas que morreram por muito menos do que isso. Então assim, você tá com esses estados aí e você conseguiu sair lá da Floresta Negra. Você perdeu o status de assustado, ok. Você não tá mais na floresta, você não tá mais afetado por aquele medo de estar ali naquele lugar. Mas você ainda pode estar confuso e mancando. Exatamente esse tipo de sequência que pode acontecer. Então, ficou um pouco mais claro para vocês isso, assim espero. Beleza. E reforçando, se vocês puderem, usem as cartas. Porque é a forma mais tranquila de vocês não perderem tempo com as regras em si, em relação a esses estados, essas situações. E as cartas são autoexplicativas para todos os cenários. É basicamente esse tipo de coisa. Continuando, para a gente finalizar, porque não falta muito, na verdade. A gente já falou das regras, já falou das magias. E agora, na verdade, só tem uma coisa que é o que todo mundo
pra finalizar, que todo mundo gosta, todo mundo que joga RPG fica naquela esperança de e meu XP? E meu XP, tio? Quanto é que eu ganho nesse XPzinho aqui? o que eu ganho? O que dá pra fazer? Os pontos de experiência, ele tem uma tabelinha no livro do que cada quantidade de ponto te dá. Então, tipo, 2 pontos de experiência, você pode trocar isso por 1 ponto de herói. É uma coisa importante. Não existe nível, tá? No personagem. Se você tiver que aumentar alguma coisa, você vai aumentar os atributos e outras coisas em si. Você não tem nível de personagem. Então, continuando aqui. 2 pontos, você tem 1 ponto de herói. Com 10 pontos, você pode trocar uma proeza por outra que seja daquele mesmo atributo. Você não pode, tipo, vou tirar uma proeza que eu não quero mais de, sei lá, de músculo e botar quero botar ela na cachola. Não pode. Você tem que trocar ela por uma outra proeza, da mesma quantidade de pontos, obviamente. Se for uma proeza de 1 ponto, só pode trocar por uma de outra de 1 ponto, mas daquele mesmo atributo. Você gasta 20 pontos, na verdade, para trocar uma proeza normal para uma poderosa. Então, tipo, se você tem uma proeza de 1 ponto e você quer trocar ela por uma de 2, você gasta 20 pontinhos nessa brincadeirinha. Se você quiser adicionar uma proeza nova no seu personagem, independente de qual dos atributos seja, se é o atributo que você tem 5, 4 ou 3 pontos, você pode adicionar uma proeza em qualquer um desses 3. Você vai gastar 30 pontos. Se você quiser aumentar 1 ponto de atributo, seja ele qual for, 50 pontos. E se você quiser adicionar um novo atributo, além desses 3, eu quero botar um novo atributo em destaque. Eu quero fazer um 4º atributo com 3 pontos. Você vai gastar 100 pontinhos nessa brincadeira. Então, assim, por mais que na ficha tenha só esses 3 quadradinhos a princípio de atributos, conforme você for subindo seu personagem, você pode precisar de mais espaço, tá? Então, nada impede de você, sei lá, ter 2 fichas, uma colada na outra, só pra poder você não ter que desenhar, ou então a criança fazer jogada. Escrever onde não deve, depois você não entender onde tá o quê. Você pode pegar 2 fichinhas, se chegar nesse caso, grampear ali, e pronto, você já tem, exemplificando que você tem uma 4ª proeza, um quarto atributo mais forte, por assim dizer. E eu acho que é basicamente isso aí. A gente fechou todas as regras que a gente tinha envolvido. Falamos do atributos, falamos das proezas, os defeitos de personagem, falamos dos pontos de herói. Agora o que eu quero saber é o seguinte, eu quero saber a tua opinião sobre o sistema. Cara, é um sistema que se você tem um grupinho de pessoas que eles não são tão ligados em regras, porque tem aquele grupo mais eu jogo D&D ou GURPS, seja lá o que for, mas eles são muito focados em regra, porque eles fazem personagens, eles têm aquela planilha, quando eles vão fazer aquele personagem, eles abrem aquela planilha toda no Excel, então você botar um ponto aqui, botar esse atributo e tal, não sei o que, eu vou conseguir fazer o meu mago com o jeito que eu sempre quis, sempre sonhei. Esse tipo de jogador, eles são muito mais propícios a não curtir tanto a Hora da Aventura, porque ele é mais solto, ele é mais criatividade, ele é mais você deixar a imaginação fluir. Apesar de ser um sistema simples, mas gameista, né? Ele não é narrativista, né? Exatamente. Ele é muito mais gameista do que o Terra Devastada. Isso. O Terra Devastada, caso vocês não tenham ouvido, não tenham visto a live, não tenham escutado o podcast, vão lá, ouçam, ficou bem legal. Você lá no Terra Devastada, você não tem nem atributo. Você tem algumas especificações do seu personagem ali e se dê por satisfeito. O resto é tudo descrição, é tudo interpretação. Aqui você tem mais coisas para justificar e para embasar aquele personagem que você quer fazer. Tipo, nossa galinha Kung Fu. Você tem como você embasar o que faz essa galinha Kung Fu ser tão poderosa assim. Então, eu achei que o sistema é nota 10, porque ele se propõe.
tá? O que ele se propõe a fazer, ele faz com perfeição, entende? Eu acho que tu quer jogar um sistema simples, e não é o Laser de Sentimentos, que é genérico para qualquer coisa e muito, muito simples, que o Laser de Sentimentos é a simplicidade do ápice do gameismo, né? Uhum. Esse sistema, ele é fantástico, porque ele se propõe para jogar nesse universo, inclusive do desenho, ele é perfeito, eles fizeram com maestria, entendeu? Esse é uma obra-prima, tá? Não só para criança, se alguém curtiu o universo, pô, queria jogar nesse universo aí, é ótimo, ele é muito bom, como o Daniel falou, se o cara gosta daquele tipo de jogo, provavelmente ele nem vai querer jogar nesse cenário, porque esse cenário é muito zoado pro cara, ele quer um negócio mais sério, ele não quer tanto zoeira, né? Então esse cara realmente não pode estar aqui, o Daniel tem toda a razão. Mas pro cara que olhou o cenário e disse, esse cenário é interessante, não precisa buscar outro sistema, cara, o sistema do cenário é nota 10, eu não tenho, assim, eu olhando, eu não mudaria nada, eu acho que é perfeito o que foi escrito ali, tá? Exatamente, e por ele ter essas ligações do mundo da Hora da Aventura, eu sei que a Hora da Aventura ele é um desenho que já terminou, ele já teve um fim. Que eu sei disso porque teve uma matéria em vários sites, tipo Omelete, Jovem Nerd da Vida, que era falando sobre como foi o burburinho em cima do episódio final da Hora da Aventura. Eu vou até dizer que tem um vídeo de um canal do YouTube, que é um canal fantástico, se puderem ver, um canal maravilhoso, chamado Meteoro Brasil, tá? Falando de Hora da Aventura, do episódio final, disso aí que o Daniel tá falando pra vocês, que a gente não vai adiantar aqui. Então, assim, o Hora da Aventura, ele, por mais que possa parecer um cenário, um desenho, uma temática infantil, cara, ele não é um troço bobo, assim, a nível pré-escolar, não é assim. Ele tem aquela pegada. Ele pode ser, né, Daniel? Para uma criança, ele pode ser inocente, porque a criança não, é que nem os Simpsons. A criança não entende a zoeira moral que os Simpsons estão fazendo com a cultura do cidadão médio, né? Eu acho que para jogador mais antigo, o melhor paralelo com Hora da Aventura é como se a gente estivesse jogando um RPG do Looney Tunes. Exatamente o RPG do Looney Tunes. Tem lá o Pernalonga vestido de Valkyria, tacando bigorna na cara dos outros. Tem nego que enfia o dedo na espingarda do outro e faz uma banana. Tem várias coisas. Tem esse nível de loucura que tinha nos desenhos antigos da Warner foram adaptados. Outros tempos, isso aí a discussão não cabe isso agora. Mas aquela mecânica, aquela ilusão que tinha do mundo fantasioso daqueles personagens é o paralelo que a gente tem hoje com a Hora da Aventura. Se a gente tivesse hoje um sistema de RPG para Tiny Toon, Looney Tunes e companhia, Pink um Cérebro, esse sistema, essa mecânica da Hora da Aventura seria perfeito para aquele caso. Porque tem todas as maluquices. Então, quero dar um obrigado para quem acompanhou a gente ao vivo até aqui, para quem assistiu o vídeo posteriormente pelo YouTube, ou para quem está ouvindo, e agora vai finalizando, esse episódio via podcast pelo RPG Next. Lembrando que a gente fez uma campanha, uma enquete aí de votação para ver qual sistema que queria que jogasse no próximo episódio de Forja Sistemas. E os 3 sistemas que a gente jogou, que foi Star Wars, foi Shadowrun e foi... Me ajuda? Star Wars? Dragon Age. Dragon Age, isso mesmo. Nada fraco. A gente não joga baixo. Então, a enquete ficou muito próxima, tá? Mas, obviamente, teve um sistema vencedor, e o sistema vencedor foi o Star Wars. E é um sistema bem complexo. Quer dizer, acho que todos eles seriam. Acho que o menos complexo ali é o Dragon Age. Shadowrun também é casca grossa. Complexo pra caramba. Mas, assim, vai dar um trabalho, mas a gente vai fazer isso aqui, vai ficar foda, o pessoal vai gostar, e eu quero ver mesas surgindo. Assim como quando a gente fez a Forja lá do The Witcher, o pessoal ficou maluco, começando a montar grupinho pra poder jogar o sistema, eu quero ver o pessoal empolgado pra jogar Star Wars, aproveitar aí o último filme dessa trilogia nova que vai lançar no final do ano. Não casou, acreditem se quiser, não casou. A gente deixou a enquete aberta e vocês que elegeram Star Wars. Talvez tenha casado por causa disso, porque como tem esse hype, a galera acabou votando nisso, né?
Exatamente, mas foi, como você falou, foi bem acerrada. Quando eu fui ver A a enquete votação... foi Facebook e Twitter, não tem como... tá lá Exato. tá lá ainda aberto, Tá lá, é só passar lá e ver. Tá lá bonitinho. É. Então, assim, a gente vai fazer, o Bruno conversou comigo a respeito dessa enquete, foi bem aceito por vocês. A gente vai fazer outras enquetes mais pra frente pra vocês escolherem os próximos sistemas pra gente, porque foi bem legal. Muito provavelmente o Dragon Age, o Shadowrun, vão aparecer em outras vezes, porque eles foram muito bem votados, foram disputadíssimos. Talvez a gente faça alguma coisa tipo o pessoal do RPG Planet faz com a enquete de monstros deles, que eles fazem. Quem não conhece, vale a pena também, um excelente canal de RPG. Eles fazem uma enquete, todos os vídeos deles, sobre um monstro específico. E é bem legal porque eles falam sobre as origens dele desde a D&D, se existir isso lá. E eles vão montando, os vídeos deles são de torno de 15, 20 minutos mais ou menos, tem os vídeos que são mais ou menos esse tempo, e eles fazem uma enquete com um grupo de monstros, e a comunidade vota. E aqueles que são os menos votados, eles fazem tipo um grupo B, para depois ter uma repescagem. Então eles têm uma mecânica muito boa, esse negócio de o que a gente vai fazer daqui pra frente, qual vai ser o próximo monstro, e com a participação do personagem, da comunidade. Então eu e o Bruno, a gente deve se alinhar, ver esse negócio direitinho, como é que a gente vai fazer isso, mas eu acho que seria bem interessante, como vocês aceitaram, vocês participaram bastante, não foram poucos votos, mas eu acho que seria interessante ter uma participação. Eu gostaria muito de ter uma participação de vocês mais vezes, escolhendo sistemas, por mais que desse o trabalho que fosse. Então, só em vocês terem escolhido, pra mim já vale a pena. A gente vai fazer enquete, eu devo colocar mais opções na próxima enquete, pois dessa foi 3. A gente deve manter as 2 que ficaram, foram bem votadas, tá? Foram quase tanto quanto Star Wars. O Star Wars ganhou por pouco, assim, não foi por muito. Então a gente vai manter e vamos colocar mais opções. A ideia do nosso amigo aqui de fazer D&D, eu fico muito tentado a fazer uma série de D&D, não falando só do sistema, mas falando da evolução do jogo até a 5ª edição, o que mudou, como é que era. Tem muita coisa que a galera que joga hoje não tem ideia de como era. Quando eu jogava, por exemplo, a D&D, era muito diferente, né? Era bem o taco, né? Tem gente que nunca ouviu falar do taco. Então, eu já ouvi e graças a Deus que o taco morreu. E eu tô preparando um jogo, ok? Pra gente brincar aqui na Forja, que é um jogo que é uma dinâmica que ela serve pra 2 coisas. Ela serve pra criatividade e raciocínio e pra entrosamento de equipe. Sabe aquele grupo de RPG que tu montou e não colou? Tipo, a galera não... o pessoal não deu aquela química. É uma prática que, além de ser muito engraçada, a gente vai fazer e vai ser com a participação total da audiência. Então quem tá ao vivo vai participar o tempo todo diretamente do jogo. Tá? Caraca, a gente vai fazer... Vamos fazer um... E é coisa pra botar, assim, tipo, 6 pessoas aqui ao vivo pra gente fazer. Vai ser uma loucura muito louca, entendeu? Eu vou fazer um teste pra ver se funciona. Eu tô desenvolvendo uma aplicação web, que é onde vai rolar a interação da galera com o pessoal que tá aqui, entendeu? Pra rolar esse jogo. Então, assim, fiquem ligados que assim, acho que virando o ano a gente vai colocar isso aí, talvez até um pouco antes. Beleza? Vai ser tipo jogar Detetive Assassino Vítima com o pessoal participando. Isso aí vai ser uma loucura. Vai ser engraçado. Vai ser muito bom. Vai ser uma coisa de improviso, assim, trabalhar improviso. E só lembrando, pessoal, reforçando o que o Bruno já falou antes e todo mundo sempre fala, se vocês quiserem ter um grupinho, voltar a jogar RPG, vocês estão com saudade, não jogam há muito tempo, não tem mais aquele grupo, vocês querem jogar pelo Roll20, alguma coisa do tipo, mas eu não quero falar com estranhos, eu quero pessoas que tenham mais ou menos a mesma sintonia e tal. Cara, junta um grupo dos padrinhos. Não precisa de muito. Eu não me lembro ao certo qual o valor mínimo para poder você entrar lá no grupo dos padrinhos, mas, cara, é um almoço, menos do que um almoço. Não, cara, eu acho que a nossa... Olha, eu vou dizer pra ti que eu sinceramente não tenho certeza hoje como é que tá, porque não sou eu que gerencio isso, mas é coisa de R$5, cara. Não é... qualquer um faz parte. Não é um Sunday no McDonald's. Mas tem aí tu não quero ir no grupo de padrinho, não quero falar com ninguém, eu quero ir lá jogar com o Vinícius, quero jogar com o Pedro numa mesa, lá, uma vaga pra mim. Dá, tem uma recompensa no RPG Next pra jogar com eles, chamada The Gamers. Eles jogam aos finais de semana.
dá uma entradinha lá no padrinho do RPG Next, que tem lá no site também a descrição de como é que é a recompensa. Então aí já entra, tá lá tua vaga, tá garantido, não vai acontecer de qualquer jeito, porque às vezes tu monta uma mesa, a galera, não vou hoje, não vou não sei o quê. The Gamers não tem, vai ter. Exatamente. Não, e o pessoal cobra. Eu faço parte do The Gamers e o pessoal cobra. Então é basicamente isso. Se vocês quiserem saber mais coisas, mandem e-mail. E eu gostaria muito, mas muito de pedir uma coisa a quem ouvir isso aqui. Se vocês forem jogar A Hora da Aventura, seja lá com seus filhos, com crianças aleatórias ou com seus amigos malucos, eu quero saber como que foi essa experiência. Eu quero muito saber isso. Então, por favor, encarecidamente, mandem e-mail falando como é a experiência de jogar A Hora da Aventura. Mesmo que vocês já tenham jogado antes, manda. Eu quero saber como é que é. E como é que tu manda? Site contato@rpgnext.com.br, vai mandar e-mail pra gente, né? No post da publicação do podcast no site, fizer um comentário lá embaixo no site, vai chegar pra gente. No YouTube, nesse vídeo aqui, se fizer um comentário embaixo, também vai chegar pra gente. E aí a gente passa 3 programas, a gente pega todos os comentários e dá uma lida, eu e o Daniel aqui, os comentários referentes à Forja. Beleza? Então ficamos por aí, Daniel. Ficamos por aí. Muito obrigado a todos pela participação, por ter nos aturado até aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.